E aí, turminha, olha só, essa aula é a primeira aula do segundo bimestre. Ela provavelmente vai ser dividida em duas partes ou até em três partes. Cada parte não vou deixar passar de 20 minutos, tá? Tá ok? Então, olha o que a gente vai estudar agora em ciências. Química. Uau, isso é muito massa, é muito maneiro. O que a gente vai estudar? Composição da matéria e suas transformações. Classificação dos materiais. Quais são os objetivos? Primeiro, classificar misturas como homogêneas ou heterogêneas. Depois, identificar e selecionar métodos para a separação de misturas homogêneas e heterogêneas. E por fim, diferenciar transformações físicas e químicas, identificando evidências que podem indicar a ocorrência de uma reação. Porém, não está escrito aqui nos objetivos, né? Esses objetivos estão no LDI. Mas antes disso, a gente vai começar falando sobre os elementos químicos, tá? É o que começa ali no LDI mesmo. Professor, mas eu não entendi nada do que é isso. Classificar misturas como homogêneas ou heterogêneas. Calma, gente, a gente vai. Assistam essas aulas até o final e vocês vão entender melhor. Leiam o LDI também, acessem outras informações que vocês vão entender. E, pessoal, isso é química, ok? Quando vocês estiverem no ensino médio, quando vocês passarem pela sétimo, oitavo e nono ano, aí lá no ensino médio vocês vão ter a de ciências vai ser dividido em três disciplinas. Uma é biologia, a outra é física e a outra é química. Aí vocês vão estudar bastante cálculo em física e química. Em ciências, em biologia também tem alguns cálculos. Mas como que funcionava antes? O conteúdo de física e química no ensino fundamental 2 só era trabalhado no nono ano. Agora, com a mudança de conteúdos, isso vai ser trabalhado tanto no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano. Vai ficar diluído isso, tá? Vai ficar dividido. Bom, então vamos começar. Classificação dos materiais. Como sabemos, a água é fonte da vida e, assim como o Sol, é indispensável à Terra. A gente estudou isso ali no primeiro bimestre, né? O que é essencial para a gente ter vida no planeta Terra? Ter luz solar, ter água, ter oxigênio no ar atmosférico, né? Então, a água ela é considerada um recurso natural único, escasso e essencial a todos os seres vivos. O que é isso? Escasso é que pode acabar. Ah, mas e a água do mar? Bom, vocês sabem que a gente não bebe água do mar, porque ela é muito salgada, ela tem muito sal diluído nela. E a água doce tem açúcar? Não. A água doce também tem sal, mas é uma quantidade menor de sal que tem na água do mar. Aliás, isso a gente vai estudar nessa aula aqui, tá? Essencial é que é necessário para a vida. Sem a presença delas, sem o consumo de água, os seres vivos morrem. É igual deixar uma planta sem água, vai morrer. Uma pessoa sem água também vai morrer, um animal, né? Então a água, que ela é representada pela fórmula química H2O, é uma substância formada por dois elementos químicos. O hidrogênio, H, tá? Representado pela letra H, e o oxigênio, representado pela letra O. Ah, professor, então todos os elementos químicos que a gente vai estudar, o, a letra, né, que representa o elemento químico é a primeira letra do nome do elemento químico? Boa pergunta, fulaninho. Mas não, isso aqui foi só uma coincidência, tá? A água ela é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. O hidrogênio é representado pela letra H, o oxigênio é representado pela letra O. Né? Isso é só uma coincidência. Nem todos os elementos químicos são representados pela letra a primeira letra do nome, tá?
E, professor, o que é o H2O? Isso aqui quer dizer, esses números que vem embaixo aqui na fórmula química, que a gente representa na fórmula química, quer dizer que o elemento químico água, né, a substância água, qual é a composição química dela? Ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. Só que aqui está dizendo que ela é formada por 2 hidrogênios. Então, esse número que vem embaixo aqui dessa letra indica quantos elementos químicos estão presentes. Então, é 2 hidrogênios e nenhum oxigênio? Não, é 1. Se não tem nenhum número aqui representando, isso é automaticamente 1. Tá? Então, seria H2O1. Só que a gente não precisa escrever o H2O1, né? H2O1. Isso não precisa escrever. Água oxigenada, por exemplo. Vou adiantar um pouco o conteúdo para vocês, só como uma curiosidade. A água oxigenada, que a gente usa para tratar alguns ferimentos, algumas usam para pintar o cabelo, né, fazer outras coisas, descolorir o cabelo, na verdade. A água oxigenada, a fórmula química dela é H2O2, ok? Então, a água oxigenada é formada por duas moléculas, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, ok? A água que a gente bebe normal não é só H2O. Então, a água, H2O, é uma substância formada por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Entretanto, esses elementos também podem se combinar de diferentes maneiras e formar outras substâncias, como o gás oxigênio. Olha só, se eu tiver 2 átomos de oxigênio, o O2, eu formo o gás oxigênio. Ou o gás hidrogênio. Ó, se eu tiver 2 átomos de hidrogênio, eu vou formar um gás hidrogênio. Ah, então é só eu cortar o O aqui, ó, o oxigênio daqui, da água, e eu vou ter hidrogênio? Não funciona assim, tá? Não funciona, não tem como eu separar. Até tem como separar, mas não funciona assim. Mas é que existe a água, existe o gás de hidrogênio, o gás oxigênio. E o gás de hidrogênio é representado por H2, 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, olha aqui, ó, o gás oxigênio, O2, formado por 2 átomos de oxigênio, é uma substância essencial para a nossa respiração, né? Aquilo que eu falei ali, porque o que é essencial para a vida? Água, luz do sol e oxigênio. Muitos seres vivos dependem desse gás para sobreviver. Ok? Então, ó, observem a combinação desses elementos químicos para formar 3 substâncias diferentes. Então, se eu tenho 2 átomos de oxigênio, ok? Ó, eu vou formar o gás oxigênio, O2. Cada uma dessas esferas aqui representa um átomo de oxigênio. Aqui, ó. Esse é um átomo de oxigênio, esse é outro átomo de oxigênio. A fórmula química do gás oxigênio indica que ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Gás hidrogênio. Ó. A fórmula química do gás hidrogênio indica que ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. Né? Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. A água, ó, a fórmula química da água indica que ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso que a gente estava discutindo aqui em cima, por isso que é H2O. Então, observe, tenho um átomo de... Deixa eu ver a caneta aqui. Então, tenho um átomo de hidrogênio aqui. Tenho outro átomo de hidrogênio aqui. Isso dá H2. E tenho um outro átomo de oxigênio aqui, H2O, formando a água. Essa é a fórmula química da água. Então, ó, a combinação de elementos de um mesmo tipo origina as substâncias simples, como o oxigênio, formado por 2 oxigênios. Observe essa representação aqui, ó, ela está um pouco diferente dessa representação que eu mostrei aqui atrás, né? Porque aqui eu só tenho 2 átomos de oxigênio unidos, um ao lado do outro. A representação que eu estou mostrando aqui tem uma haste.
Não se preocupem com isso agora. Mas isso aqui quer dizer... A gente pode representar eles unidos, sem essa haste, ou eles unidos. Normalmente a gente representa eles unidos. Isso aqui quer dizer que tem uma ligação química, ok? Voltando aqui, né? Então, a combinação de elementos de um mesmo tipo origina as substâncias simples, como o oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio, um átomo aqui, outro átomo aqui, e a ligação entre eles. E o hidrogênio, H2, formado por dois átomos de hidrogênio. Olha só, aqui também tem uma ligaçãozinha, né? Uma haste. Um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio. No entanto, a combinação de elementos diferentes forma uma substância composta, como é o caso da água, H2O, formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, olha só, se eu tenho um elemento químico formado por somente um tipo de elemento químico, no caso o oxigênio, ele é formado só por átomos de oxigênio, ou no caso do gás hidrogênio, é formado só por átomos de hidrogênio, eu tenho uma substância simples. Substância simples. Agora, se eu misturo esses átomos, se eu pego aqui, ó, dois átomos de hidrogênio e vou colocar um átomo de oxigênio no meio, como é a fórmula química da água, ó. Um átomo de hidrogênio aqui, outro átomo de hidrogênio aqui, e agora eu coloco um átomo de oxigênio. Ele já não vai ser uma substância simples, ele vai ser chamado de uma substância composta. Ele tem uma composição diferente, tá? Ele tem mais de um elemento químico, ok? Então, na natureza, em química, a gente tem substâncias simples, formadas por átomos de somente um elemento químico, como é o gás oxigênio, como o gás hidrogênio, e substâncias compostas, formadas por átomos de mais de um elemento químico, né? No mínimo dois, pode ter 3, 4, 5, e aí pode ter um monte. Mas se já tiver dois átomos diferentes, de elementos diferentes, aí forma uma substância composta, como é o caso da água. Então, olha só, ainda essas substâncias, seja ela composta ou simples, elas são chamadas de substâncias puras. Okay? Então, ó, substâncias simples. Substâncias simples, igual aquilo ali que a gente acabou de falar, formados por elementos químicos de um mesmo átomo. No caso, gás, oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio. Ou gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. Substâncias simples. Substâncias compostas, substâncias formadas com mais de um átomo, com dois, no mínimo dois átomos de elementos químicos diferentes, como é o caso da água, ó, formado por hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Substâncias simples e compostas. Elas são chamadas de substâncias puras. Essas substâncias, sejam simples ou compostas, elas podem ser puras, como eu acabei de falar, tá? Ou estar combinadas com outras substâncias. Nesse caso, formando as misturas. Tá? Olha só. A água, por exemplo, é uma substância que tem grande capacidade de se misturar a outras substâncias. É por esse motivo, em geral, não, por esse motivo, em geral, é difícil de encontrá-la na forma pura. Encontrá-la quem? A água na forma pura. A gente não encontra água na forma pura. Em laboratórios, a gente transforma a água em água pura. Vocês já vão entender melhor. Ah, professor, mas e quando eu filtro a água no meu filtro de barro? Ou sei lá, quando eu compro água mineral, ela não é pura? Não, ela não é pura. Vocês já vão entender isso. Olha essa curiosidade que tem no próprio LDI. Na natureza, não encontramos água em forma pura, pois sempre existem substâncias misturadas a ela. A água de rios e mares contém sais minerais, sal, tá? A gente fala sais, tá?
e gases, como o gás oxigênio. Claro, tem que ter água nos rios e mares, tem que ter água, tem que ter gás oxigênio nos rios e mares, porque senão os animais que lá vivem, eles não conseguiriam respirar. Nossa, professor, peixe respira? Respira, não da mesma forma que nós respiramos. Eles filtram a água, eles engolem a água, eles têm as brânquias, que vocês já devem ter ouvido falar. As brânquias, elas têm estruturas que vão capturar o gás oxigênio ali presente e então eles fazem essa filtragem da água. Como que nós respiramos? Nós respiramos o ar atmosférico. Quem que faz a separação de gases presentes no ar atmosférico para que nós possamos respirar? São os nossos pulmões. Então, o gás atmosférico, o ar atmosférico que nós estamos respirando, ele não tem. Vocês viram a composição do ar atmosférico, a gente estudou isso no primeiro bimestre. Qual é o principal gás constituinte do ar atmosférico? É nitrogênio, 80% mais ou menos. O oxigênio é uns 20%, e daí tem outros gases. Então, quando a gente respira, os nossos pulmões filtram esses gases e utilizam somente o oxigênio. Nos peixes e os animais aquáticos, eles não têm pulmões, eles têm brânquias, mas é a mesma função. Eles vão filtrar a água para obter o gás oxigênio para respirarem, tá certo? Então, ó, a água de rios e mares contém sais minerais e gases, como o gás oxigênio, utilizado por muitos seres vivos aquáticos para sobreviver embaixo da água. A água de um rio cristalino parece pura, mas é uma mistura. Então aqui tem muito sal dissolvido aqui, sais minerais e gases também. Além de oxigênio, existem outros gases, dióxido de carbono, monóxido de carbono, muitos outros tipos, hidrogênio também, né? Tá, eu vou parar por aqui, gente. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte a gente vai falar. Eu vou mostrar. Tá, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Vamos continuar aqui, que é só terminar isso aqui. Então, olha só, vocês tinham perguntado ali, né? Ah, professor, e se eu filtro a água em casa, um filtro de barro, um filtro de carvão, qualquer tipo de filtro? Ou se eu compro uma água mineral, né? Ela não é uma água pura? Não. Olha aqui, ó. Esse é um rótulo de uma bomba de água de 20 litros, ó. 20 litros de água sem gás. É água mineral, tá? Ela é uma mistura de água, H2O, e vários minerais. Se vocês olharem no rótulo dela, olha aqui, ó, composição química. Toda garrafa de água, toda bomba de água, seja de 20 litros, de 10 litros, seja uma garrafa de 1 litro, ou as garrafas menores de 500 ml, mililitros, tem que ter essa informação aqui, composição química. Olha o que tem. Vários elementos químicos, bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fosfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato e cloreto. São todos sais minerais, é por isso que a água é chamada de água mineral. Agora vocês entenderam por que a água é chamada de água mineral, porque existem sais minerais dissolvidos nessa água que você bebe. E isso aqui é muito importante para a sua saúde. Sem isso aqui, você não sobreviveria, ok? E como eu falei antes, a gente em laboratório consegue separar esses elementos químicos aqui da água. Aí sim a gente tem uma água pura. Essa água ela é chamada de água destilada, porque sofre um processo de destilação, é um processo de purificação, tá? É uma água pura, tá? Composta somente por água, H2O. Água destilada, olha só, quimicamente pura, ou seja, não tem todos esses elementos químicos aqui. Isenta, isenta quer dizer que não tem nada, isenta de sais solúveis, esses sais aqui, ó. Utilizados em autoclave, é um equipamento de laboratório, enxágue de instrumentos e vidrariz de laboratório, ó. Usa em análises químicas, utilização aonde necessitar de água pura isenta de sais solúveis. Então, não é uma água bebível, dá para beber essa água aqui, mas
O que é importante quando a gente bebe água? É importante a presença desses elementos químicos, tá? E para fazer esse processo de destilação, para ter essa água destilada, é um processo caro, que demora. Muita água também é jogada fora, né? E por isso que a gente não toma isso aqui. Isso aqui não é benéfico para a nossa saúde. Isso aqui é utilizado em laboratório, em análises químicas, ok? Vou parar por aqui. A gente continua com substâncias e misturas.